Que bênção começar o nosso domingo escutando um hino tão abençoado. Vamos ler em Romanos, diz assim: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Que bênção tão grande esse nosso Deus, depender desse Deus que pode todas as coisas. E nós podemos todas as coisas através dele. Amém? Vamos orar, vamos ficar em pé. Cumprimente a pessoa que está do teu lado, dá um abraço para esquentar um pouquinho, fala, ó, que o amor de Deus e o fogo do Espírito Santo te aqueça nessa manhã. Que Deus esteja abençoando a nossa manhã, tão fria, mas nós vamos estar aqui buscando a Deus, porque através dele nós somos muito mais do que vencedores. Vamos orar? Senhor, nós te adoramos, porque nós somos vencedores em Cristo Jesus. Nada, Senhor, nada poderá nos separar do teu amor, ó Pai. E nós queremos dizer nessa manhã fria, que nós estamos aqui, porque nós amamos o Senhor, queremos ser aquecidos pelo Senhor, queremos, ó Pai, sentir a tua presença no nosso meio, queremos, ó Pai, ser cheios de ti, ó Pai. Por isso, abençoe cada pessoa que está aqui, ó Pai, que a sua graça possa estar conosco, que o nosso coração possa estar voltado a ti, ó Pai. Abençoe a cada pessoa que vai participar desse culto a Ti. O nosso culto é a Ti, não é a homens. Nós queremos agradar o Teu coração, Senhor. Por isso, fale aos nossos corações, ó Pai, e que o louvor que vai sair da nossa boca chegue a Ti como cheiro suave. Em nome de Jesus, amém. E nós vamos cantar a primeira música que fala, vencendo, vem Jesus. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Refúgio, a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, prévios reinos deste mundo seguirão as suas leis. Sinais da sua vida, mas se mostram cada vez. Vencedor, vem Jesus, oh glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencedor, vem Jesus. O clarim que chama os tempos, a batalha ressoou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patrulhou. Vencedor, vem Jesus, ó glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencedor, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra, com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra gerá. Vencedor, vem Jesus, ó glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencedor, vem Jesus.
Que bênção grande! Nós somos vencedores em Cristo Jesus. E nós estamos aqui na terra com um propósito. Sabe qual é o propósito? Adorar a Deus e nos preparar para viver com Ele eternamente. Eternamente. E o hino que nós vamos cantar fala sobre isso. Quando Cristo, sua trombeta lá no céu mandar tocar. Quando o dia muito glorioso lá romper. E os remidos dessa terra com Jesus se encontrar. E fizer-se então chamada, quem vai estar lá? Eu vou. Então nós vamos cantar, como se nós estivéssemos glorificando. Nós estamos glorificando ao nosso Deus. E falando, nós queremos viver eternamente com o Senhor Jesus. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e os remidos desta terra, meu Jesus, se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir, e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lidarei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Glória a Jesus. Glória a Deus, estaremos glorificando o nome do nosso Deus. Podem se assentar, nós vamos ver nossos informativos. Seja muito bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo. Por favor, fique atento. Semana passada tivemos aqui em nossa igreja a formatura dos cursos da Escola da Família. Confira! Oi gente, meu nome é Isabel, eu tenho 10 anos e hoje eu vim aqui te contar uma super novidade. Vem aí a capacitação do Mini para facilitadores e novos facilitadores, e você não vai ficar de fora, né?
Anote na sua agenda dia 24 de julho, às 19h30. Vem, deixe sua marca nessa geração. No dia 16 deste mês, acontecerá o terceiro encontro do Projeto Elas, Mulheres que se Apoiam. Se você conhece mães, jovens e adolescentes com idade entre 13 e 20 anos, convide-as para estarem conosco a partir das 16 horas aqui em nossa igreja. Se você quer colaborar ou precisa de mais informações, fale com as coordenadoras do projeto, missionária Mercedes e missionária Eudete. No próximo domingo, dia 14, teremos a deliciosa feijoada solidária, promovida pela FUNASP em prol do Projeto Nova. O valor do convite antecipado é de R$ 30 por pessoa, mas temos a promoção de 2 convites por R$ 50. O cardápio será feijoada, arroz branco, couve refogada, farofa e laranja. Lá teremos sobremesa e bebidas vendidas separadamente. Então anota aí, de 11h30 às 2h30 da tarde, no buffet Casa da Árvore, Rua das Balsas, 740, no bairro Estrela do Sul. Contamos com a sua participação. Nosso informativo termina aqui. Para rever estas ou outras informações, consulte o nosso boletim, o site, nossas redes sociais ou acesse o nosso aplicativo. Tenham todos uma ótima semana e Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos, com bastante frio. Mas aqui está gostoso, né? Quem não veio, perdeu, né? Deve estar achando que aqui está frio, está uma delícia. Muito gostoso. E na presença de Deus, com os irmãos, é tudo de bom, né? Hoje nós estamos no momento do Mini, vamos continuar um pouquinho ainda com a história de Josias, um rei muito importante para ajudar e que a gente tem muito a aprender com ele. Hoje nós vamos enfocar uma situação na vida dele que ele promoveu a Páscoa. A gente tem falado, quem vem todos os domingos, está acompanhando, a gente percebe que Josias promoveu uma revolução espiritual dentro do povo, né? Tirou tudo que era idolatria e começou a restituir as cerimônias. E a Páscoa, a Bíblia diz que ninguém promoveu uma festa de Páscoa como ele havia prometido. A primeira Páscoa, ela aconteceu lá no Egito. Quem não sabe, a primeira Páscoa aconteceu no Egito. Lembra quando Deus falou assim, olha, através de Moisés, passem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas e façam uma festa com as carnes, vocês façam um assado e festejem a libertação. E aí, no outro dia, ou nos dias seguintes, eles então saem do Egito. Essa foi a primeira Páscoa. E Deus falou, todo ano vocês comemorem, lembrando da libertação do Egito. Essa festa de passar o sangue no umbral das portas, comer o assado e festejar a libertação, isso daí era uma forma que Deus utilizou para ir preparando o povo para futuramente compreender o sacrifício de Jesus, que era o Cordeiro de Deus que morreu em nosso lugar, nos libertou dos nossos pecados. Então, Deus usou isso como uma espécie de figura para explicar, para preparar o povo para o futuro. Então, essa festa era muito importante. Os reis, os levitas, os sacerdotes deveriam fazer. E o rei foi quem promoveu isso aí, falou, vamos fazer. E ele foi o primeiro a ofertar. Então, ofertar, hoje existe uma corrente falando contra dízimo, que não está na Bíblia, no Novo Testamento. Realmente, no Novo Testamento, a gente dá tudo. É isso que aconteceu com a igreja primitiva, foi isso que aconteceu com a oferta da viúva pobre. Ela deu tudo. Então, quem não gosta de dízimo, eu acho ótimo. Faça o que a Bíblia diz, dê tudo. Faça como Josias, que deu milhares de bois e cabritos e animais para serem sacrificados. Os sacerdotes, os líderes religiosos foram os que fizeram em seguida
né? Os levitas também. Então, eles foram os que mais ofertaram. E o povo ofertou. E os levitas ficaram na porta, os porteiros, né? Eu não lembro se eram levitas, mas quem estava na porta, os levitas mesmo, que recebiam as ofertas, eles nem comiam, nem saíam para comer. A Bíblia diz que eles receberam uma quentinha. Levaram a comida para comer lá na hora, para não sair para receber as ofertas, para fazer uma grande festa de Páscoa. Quando a gente passa por uma revolução espiritual, uma das coisas que acontece é a gente ter facilidade para enfiar a mão no bolso e dar. E olha, eu vou te dizer um negócio, nós temos essa prática lá em casa. E estou falando isso, porque a Bíblia diz que o que a gente faz com uma mão, a outra não deve saber, né, no sentido de ajudar. Mas nós temos que ser modelo. E vocês precisam saber que nós lá em casa fazemos isso. E é uma delícia e não falta. Porque a gente tira com essa e Deus põe nessa. É maravilhoso. E a história de hoje mostra, assim, um rei que promoveu a festa de Páscoa. E, infelizmente, outros não fizeram. Mas Deus o capacitou, dando uma habilidade de administração para fazer as coisas do Senhor. Então, se você olhar a história de Josias, você percebe Deus dirigindo, dando capacidade, habilidades. Então, quando Deus nos chama, quando Deus coloca uma coisa nas nossas mãos, Ele também nos capacita. Vamos ficar em pé? Lembrei, esta semana nós vamos ter o curso, né, a nossa capacitação para facilitadores. Quero convidar você, que é membro da igreja, nós precisamos de mais facilitadores, mas se você só quer ser uma boa mãe, um bom pai, que cuida dos seus filhos e que vai conseguir fazer um culto gostoso, ou na sua célula, líder de célula, mande para as pessoas para virem se capacitar agora essa semana. É uma delícia. Quem vem realmente gosta, não estou falando de mim, mas a gente tem uma turma muito boa, né? Muito boa. Então, participe conosco. Não vou ler porque o tempo já deu. Vamos orar? Pai querido, adoramos o Senhor pela sua palavra que o Senhor deixou conosco. É o que há de concreto que nós temos do Senhor. E nós lemos e ela realmente impacta o nosso coração, muda as nossas atitudes. Nós ficamos querendo ser como homens assim. Nós ficamos assim, nos sentimos desafiados a isso, Pai. Por isso nós agradecemos. Pedimos em nome de Jesus, ó Pai, que esse amor que nós temos pela Tua palavra também seja transmitido às nossas crianças, aos nossos pais discipuladores. Pai, os nossos facilitadores também, agora eles vão subir, precisam da Tua atuação sobre eles. Eles precisam do Senhor, serem ungidos pelo Senhor para entregarem a Tua palavra como ela merece, como ela é digna, Senhor Deus. E isso nós sabemos que não é de nós, só o Teu Espírito Santo pode fazer. Por isso, nas salas onde estiverem as crianças ou pré-adolescentes, pedimos que o Senhor esteja junto, andando ali no meio, ensinando, movendo os corações. Trabalha no coração das crianças e dos nossos facilitadores. Precisamos do Senhor conosco. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém! Vamos receber as crianças aqui, os pré-adolescentes com a tia Tati. São nossas crianças. Nós gostaríamos agora de saber daquelas pessoas que estão vindo nos visitar ou estão vindo para participar da nossa igreja pela primeira vez. Nós gostaríamos que você ficasse em pé para a igreja poder te conhecer, te dar um abraço, desejar boas-vindas. Então, você, nosso visitante, nosso convidado, pode ficar em pé, que nós queremos cumprimentá-lo. Tem alguém? Hoje o frio deixou todo mundo em casa, gente, até as criancinhas. No dia, deixa eu ver aqui, no dia 14 de julho, domingo que vem, nós vamos ter a feijoada solidária.
Esta feijoada é em prol do Projeto Nova. É um projeto lindo que nós temos aqui na nossa igreja para ajudar mulheres que necessitam do nosso apoio emocional, espiritual. E nós temos um projeto para acolher essas mulheres. Se chama Projeto Nova. E se você quiser fazer assim um carinho para sua esposa, convidá-la. Já pensou? A dica é uma dica boa. Convidá-la para a semana que vem almoçar fora. Vai ser lá na Casa da Árvore. É um lugar muito bonito, muito gostoso. Nós vamos estar com os irmãos da igreja. Então, fica a dica. Você pode, no final, no balcão da igreja, vai ter uma pessoa que vai estar lá vendendo os ingressos. Então, você pode comprar R$30, e se você vai com a sua esposa, tem um desconto que é R$50 o casal, tá bom? Então, fica a dica, é uma dica muito boa. Se tiver um friozinho assim, melhor ainda, né? Para comer uma feijoada. O pastor Gilson vai estar lá. Então, vamos lá, todo mundo, para poder abençoar a vida dessas mulheres, que necessitam tanto. Nós temos um momento agora de trazer ao altar, de devolver ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Gente, Deus é grandioso, é poderoso. E quanto mais a gente reconhece o poder e a grandeza de Deus, mais nós colocamos a mão no bolso. Por quê? Porque quanto mais a gente vê o quanto Ele faz, mais doadores nós somos. E nós vamos estar devolvendo a Ele o que é dele, o que Ele mesmo nos deu, que é o seu dízimo, 10%, e a sua oferta. Então, venha, traga, e você vai ver as bênçãos de Deus na sua vida. Então, neste momento, nós vamos estar entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas.
Jesus Cristo, continuaremos louvando, né? Esta música de adoração. E você pode fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. A música, ela fala de Jesus. E Ele é o caminho do deserto. Se você também quiser ficar em pé, fica à vontade na casa do Pai. Amém? Glória a Deus. Louve e adore. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando multidões, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia.
Glórias a Deus. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Obrigado, irmão José Bernardes. Obrigado, nossa orquestra. Obrigado, produção. Obrigado, Mini. Obrigado, os nossos levitas que estão lá na portaria também. É um povo muito abençoado, um povo que serve a Deus. E vocês, quem está com frio, levante a mão. Meus irmãos, eu me lembro da palavra de Deus que diz: pelo resplendor da sua presença, a presença do Senhor, brasas de fogo se acendem. Diga glória a Deus. Eu estou aceso desde que cheguei ali, ouvindo os hinos, a Raquel mencionando a palavra do Senhor. Eu estou aquecido o tempo todo. E queria convidar você, todos, só quem não puder, vamos ajoelhar aqui na frente, nesse dia frio, e vamos dizer: Senhor, que coisa maravilhosa, que privilégio, que honra. Eu estava ali, irmão, celebrando a Deus, dizendo: Senhor, eu amo a Tua palavra, eu como a Tua palavra é luz para mim, ela é comida, ela é bebida, a Tua palavra é direção. Pai, que delícia ter a Tua palavra, que ouvir da Tua palavra. Os cânticos falam da palavra, os hinos falam da palavra, o dirigente do culto fala da palavra, todo mundo menciona a palavra, e não é uma palavra qualquer, é a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa. Vamos consagrar o nosso coração ao Senhor nessa manhã fria, mas a presença do Senhor vai aquecer, vai continuar aquecendo os nossos corações. Coloque diante do Senhor agora aquilo que preocupa você. Só você sabe aquilo que te preocupa no fundo da alma, no fundo do coração. Saiba que Deus está aqui, Ele está olhando para você. E quando você sair daqui, Ele estará com você. No trânsito, Ele estará com você. Dentro do ônibus, lá na sua casa. Quando ninguém estiver prestando atenção em você, o Senhor estará olhando para você, atento às suas necessidades. E é por isso que nós vamos agora, como família de Deus, como povo de Deus reunido, consagrar-nos ao Senhor. Oh Deus maravilhoso, bendito, bendito seja o Teu nome. Deus fiel, vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Que poder excepcional, que poder Tu tens para do nada criar todas as coisas, chamar à existência aquilo que nunca foi antes. Aleluias, louvado o Teu nome. Te agradecemos, Pai, te agradecemos, Filho, te agradecemos, Espírito Santo, porque estamos aqui há tantos anos, e nós nos repetimos nas nossas falas, nós nos repetimos nas nossas orações, mas a verdade é que, Senhor, nos faltam palavras, nos falta vocabulário para dizer tão grande amor que o Senhor tem demonstrado para conosco. E é maravilhoso conhecer a Tua palavra. A Tua palavra diz que o Espírito Santo entra em ação, orando por nós, porque nós não sabemos como orar, e Ele intercede por nós junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis. Aleluia, louvado seja o Teu nome. E nesta manhã fria, é uma manhã para pouca gente que vai ver o poder de Deus, pouca gente que vai experimentar o toque curador, restaurador do Senhor. Oh Deus, quem está nos vendo pela internet ou numa gravação também será abençoado, porque o Senhor está em todos os lugares, e o Teu desejo é abençoar o Teu povo, meu Pai. Aquele que bate vai ver a porta se abrir, aquele que procura vai achar, aquele que pede vai receber. É assim que a Tua palavra nos ensina a persistir na oração. Oh Deus, quanta luta lá em casa, Senhor, sentimentos de depressão, de desânimo, de vergonha, de inadaptação. Senhor, nós repreendemos todas estas coisas no nome do Senhor Jesus. Que a palavra do Senhor venha sobre nós e sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre os nossos negócios, sobre a nossa saúde agora, para trazer cura, restauração, milagre, meu Pai. Oh Deus, nós cremos no poder da ressurreição. O Senhor tirou dos mortos a frieza deles e os trouxe para a vida, e eles andaram, e eles caminharam, e eles viveram. Aleluia, louvado seja o Teu nome. É assim que sabemos que o Senhor está ativo nesta manhã, papai, ouvindo o clamor silencioso que o Teu servo e a Tua serva fazem agora.
pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua esposa. Oh Senhor, o relacionamento conjugal, o relacionamento filial, paternal, meu Pai. Colocamos diante de Ti as nossas necessidades e colocamos diante de Ti o nosso coração também, para que ele seja avivado, 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 meu Pai. Deus é vida, Deus é vida, o Senhor é vida e derrama vida e nos deu vida em abundância. Não é uma vida para a gente ir empurrando até a morte nos ceifar, não. Queremos viver cheios do Teu Espírito, meu Pai, cheio de alegria no Espírito Santo, cheio de atitudes no Espírito Santo, meu Pai, vivendo a vida cristã abundante, sendo relevantes nessa terra. Por isso vem em nosso socorro, vem em nossa direção, mais uma vez, e nós prontamente adiantamos os nossos louvores, a nossa gratidão por tudo que o Senhor fez, faz e ainda fará. Abençoamos o Teu povo e recebemos, ó Deus, a Tua palavra. Nos preparamos agora para receber a Tua palavra com o coração aberto. E por tudo te louvamos, te louvamos. Oramos pelo Brasil, oramos pelos brasileiros, oramos pelo presidente, pelos ministros, oramos, ó Deus, pelos governos estaduais, municipais, por todos aqueles que têm função e autoridade, a quem o Senhor delegou. Pai, passa limpo o Brasil, faz uma revolução no Brasil, melhora o Brasil. Ó Deus, que haja trabalho, haja esperança, haja saúde, educação, que haja, Senhor, prosperidade para todos aqueles que celebram o nome do Senhor. Abre as portas para que o Brasil conheça quem é o Senhor. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Clamamos pelo Brasil e agradecemos antecipadamente em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Aplauda o Senhor, meu irmão. Glórias a Deus, é o nosso Deus, aleluia. Ah, que coisa boa. Dá vontade de ficar orando, né, irmãos? Dá vontade de ficar orando, falando com o nosso Pai. Você sabe que orar não é só falar com Deus, mas é estar com Deus. Podem assentar-se. Prazer estar aqui com os irmãos nessa manhã, para recebermos juntos provisão e recurso da parte do nosso Deus. Vocês sabem que geralmente nós anunciamos, logo no início da nossa palavra, o tema da pregação, ou fazemos uma afirmação teológica, bíblica, sobre aquilo que nós vamos ver. Mas hoje nós faremos de um modo diferente, porque o recado de hoje é um recado mais para mim do que para os irmãos. É para toda a igreja. Mas eu vou explicar. Aí na tela você vai ver uma palavra de Deus ao pastor Gilson. Dia 9 desse mês, um servo de Deus, um homem de Deus, acima de qualquer suspeita, vida linda, vida aprovada, muito comprometido com Deus, ali no hall de entrada, membro da igreja, me cumprimentou e disse: pastor, eu tenho um recado de Deus para o irmão. O irmão recebe? Eu falei: claro. E ele disse: olha, foram poucas palavras, Deus só me disse 3 frases, e eu não sei o que é, e eu quero, sim, respeitosamente falar isso ao irmão, e perguntar se isso faz sentido para o irmão. Todo profeta sério, meus irmãos, teme muito fazer confusão na sua mente e no seu coração, e dar um recado que é dele em nome de Deus. Já ouvi até alguém dar uma profecia: meu servo, meu genro. É meu servo ou é meu genro? Como assim? Misturou, não é? O coração de sogra com a palavra de Deus. Então, os profetas sérios, geralmente eles colocam aquilo e dizem: olha, isso faz sentido para o irmão? Leve isso em consideração, busque ao Senhor. Então aquele servo do Senhor falou o seguinte: Deus disse: pastor, conte tudo à igreja, não esconda nada, eu quero abençoar a minha igreja. E ele disse então: isso faz sentido para o irmão? E eu ali fiquei pensando, eu falei: olha, nesse momento eu não entendo essa palavra, não há nada no meu coração que eu esteja escondendo de alguém, não sei, irmão, mas vamos orar. E aí orei com ele ali, recebendo aquela palavra, e disse: vou buscar o Senhor. Veio então um outro culto, isso foi 17 horas,
cultuamos a Deus, louvamos o Senhor e fui para casa, isso era domingo. Cheguei em casa, perguntei ao Senhor: Pai, qual é a palavra que o Senhor tem para mim? Qual é o sentido daquele irmão dizer que tem um recado teu? Conte tudo, não omita nada, não esconda nada, eu quero abençoar a minha igreja. O que é, Senhor? Aguardei um pouco, não tive uma resposta ali. Na madrugada acordei mais um pouco e fui aos pés do Senhor e perguntei: Senhor, aquela palavra, qual é o sentido? Aquela palavra é para mim, o que o Senhor quer dizer? Outra vez, me recolhi e não houve nenhum discernimento. De manhã cedo, eu faço bem cedo, o meu tempo a sós com Deus, o meu TSD, fui outra vez buscar o Senhor e perguntar: Senhor, qual é a palavra, qual é o sentido? O que tu tens? Aguardei um pouco e novamente não achei sentido. Aí fui para o meu tempo com a palavra de Deus. E eu tenho diversas maneiras de buscar ao Senhor na palavra. E naquele dia eu peguei a minha leitura num texto que eu já estava estudando, que era o seguinte: Provérbios 23, 29 a 35. Havia ali uma série de perguntas e cerca de 12 afirmações. À medida que eu fui lendo, foi tão claro que eu já fui anotando na minha Bíblia mesmo, uma Bíblia de anotações, como a palavra de Deus é clara, como a palavra em cada tópico vai ensinando. Não sei se você está familiarizado, mas haviam perguntas assim: para quem são os ais de sofrimento? Para quem são os pesares, a dor? Para quem são as rixas, as brigas, as queixas, as reclamações? Para quem são as feridas sem causa? Para quem são os olhos vermelhos? Alguém identifica a resposta? Você sabe a resposta? Levante a mão. Então, uma palavra, muitas perguntas. Isso ajuda você a entender a resposta? Para quem são os ais, os pesares, as rixas, as queixas, as feridas sem causa e os olhos vermelhos? E aí está um copo de vinho. Pois bem, era isso. O texto diz: para aqueles que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando a bebida misturada. Não olhes para o vinho quando ele se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Muito lindo, uma imagem sedutora. Porque pois no fim, morderá como a cobra, é uma cobra rápida, e picará como a serpente venenosa. O texto está nos advertindo para a sedução do vinho. Os males que o vinho propõe e impõe à nossa vida. E ele explica e faz afirmações: por causa do vinho os teus olhos verão coisas esquisitas, alucinações. O teu coração falará perversidade. Tem muito a ver com coisas sujas. Coisas sujas. Serás como aquele que se deita no meio do mar, e como aquele que se deita no alto do mastro, lá do barco. Imagina o oceano tão grande e um barco meio à deriva, e você deitado lá no mastro, lá em cima. E você de lá vai dizer: olha, me espancaram, mas não doeu. Bateram em mim, mas eu não senti nada. Quando que eu vou acordar? Quer dizer, eu estou trôpego, eu estou esquisito. Quando que eu vou acordar desses meus sentimentos? E o texto afirma: bom, preciso mais um gole. É isso. O texto está dizendo, meus irmãos, que o vinho é muito sedutor. Fala também da bebida misturada. E algumas pessoas se perdem na bebida misturada. Pois bem, eu achei o texto muito claro, fiz várias anotações. Isso era segunda-feira. E na segunda-feira, há 20 anos já, nós, pastores batistas, temos uma brincadeira de futebol, onde nós brincamos, oramos, cantamos, temos um pequeno culto, e temos um tempo juntos. Então, depois do meu tempo a sós com Deus, eu entrei no carro e estava rumando para lá. Quando virei a esquina de casa, eu voltei a orar: Senhor, e aquela palavra? Senhor, qual é a palavra? Conte a igreja, não esconda nada, eu quero abençoar a igreja. E aí veio o discernimento, eu disse:
Claro, claro, claro. Agora eu entendi, Senhor. E era o discernimento. E era uma repreensão de Deus para mim. Por quê? Por causa do meu posicionamento sobre o vinho, sobre a bebida alcoólica. No meu casamento há 42 anos com a dona Vasti, nós não permitimos qualquer tipo de bebida alcoólica. Um amigo meu do trabalho disse assim, olha, vai ter uma cervejinha no seu casamento? Eu falei, rapaz, me perdoe, vai ter refrigerante. Ele falou, então não vou. Aí eu disse, bom, eu pensei que você queria o meu casamento, que você gostava de mim, mas se você gosta da cerveja mais do que de mim, então talvez você tenha motivo para não ir. E ele não foi. Mas nós somos assertivos, não tem. Nós temos compromisso com o Senhor, temos compromisso com a nossa vida cristã, com o testemunho. Mas, meus irmãos, eu mudei e eu errei há alguns anos, quando a minha segunda filha se casou em São Paulo. Por causa daquela situação de uma família entender de uma maneira e uma outra família, e são duas famílias, eu permiti, eu não botei firmeza na represa, eu não pus pé firme. Tentamos tratar de alguma maneira, mas eu não quis ser deselegante. E por causa disso eu falhei. Por causa disso eu pequei. Por causa disso eu trouxe problemas para pessoas. Romanos capítulo 14, 19, 21 diz assim, esforcemo-nos em promover, há um esforço para promover tudo quanto conduz à paz e à edificação. Eu permitindo vinho, e foi só o vinho, na festa, eu não promovi nem a paz, e tampouco a edificação. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outro tipo de coisa que leve o seu irmão a cair. E o que aconteceu? O que aconteceu é que dentre os convidados, duas mulheres não deram vexame. Possivelmente muitas pessoas não perceberam nada, mas nós, que conhecemos aquelas pessoas, vimos que elas estavam um pouco altas. Então o que eu fiz? Eu errei. E o Senhor me repreendeu. Diz à igreja, não esconda. Eu quero abençoar a minha igreja. Por isso, irmãos, eu estou nessa manhã aqui para pedir perdão. E já pedi. Nos outros cultos, estou fazendo isso em todos os cultos da igreja. Pedir perdão primeiramente a Deus. Depois a minha família, porque eu fui permissivo. Nós não temos o costume de mexer com álcool. Mas ali naquela circunstância, eu não fui firme em respeito a outra família. Peço perdão à minha família, especialmente à minha esposa. Porque se ela estivesse no controle da situação, ela seria mais firme. E ela não seria flexível como eu fui. E peço perdão à igreja, essa é a minha igreja. Os irmãos não estavam lá. Como o casamento ocorreu em São Paulo, muitas pessoas agradeceram até o convite, mas disseram, olha, é difícil, não é? E não foram. Então, não saiu em rede social, isso faz seis anos, não saiu em rede social, ninguém comentou, nunca chegou nada, mas o Senhor disse ao servo dele, fala para o pastor, conta tudo, não esconda nada, não omita nada, eu quero abençoar a igreja. E é por isso que eu estou aqui hoje para pedir perdão para os irmãos. Eu não fui exemplar em minha conduta, eu arrisquei a vida de pessoas e eu não edifiquei ninguém. Daí, só agora, vermos o tema dessa palavra. Muito cuidado com a liberdade cristã, quando o assunto é bebida alcoólica. Muitas pessoas pensam diferente sobre o uso da bebida alcoólica, do vinho especialmente. Há até pastores que estão ultimamente fomentando, em nome da liberdade cristã, que todo mundo tome à vontade. Não é a minha posição. Eu errei, eu falhei, eu fui flexível quando não deveria ter sido e trouxe problemas. Não houve maiores escândalos, repercussão em nada, mas o Senhor pesou contra mim. Essa situação me chama a atenção e eu agradeço. E daí então, entrarmos na palavra de Deus para advertirmos a todos, porque a Bíblia disse, pela palavra do Senhor,
que era para abençoar toda a igreja. Então, se você tem dúvida, eu não estou trazendo nessa manhã uma palavra para liberar a bebida, mas para alertar, como faz a Escritura, muito cuidado com a liberdade cristã quando o assunto é bebida alcoólica. Não é preciso ser servo de Deus para saber do problema do álcool. A Organização Mundial de Saúde, numa reportagem de 21 de setembro de 2018, disse: mais de 3 milhões de pessoas morreram por uso nocivo do álcool em 2016. No geral, esse uso nocivo causa mais de 5% da carga global das enfermidades. É o álcool. É a Organização Mundial de Saúde, não é um pastor pregando no púlpito. Em todo mundo, quase metade de todo o álcool produzido, 45%, é consumido como bebida. Porque o álcool tem muitas funções, claro, benéficas, mas quase metade é consumido como bebida. A cerveja é a segunda bebida em termos de consumo. Consumo puro do álcool, 34%. E o vinho ocupa o lugar, quase no final, de 12%. É seguida, segue a cerveja, 12%. E o trânsito? Toda semana você vê nos noticiários o quê? Alguém que perdeu a vida. Um senhor, uma senhora, uma criança, às vezes várias pessoas. Por quê? Porque um sujeito irresponsável foi curtir a sua vida com a boca na garrafa, no copo, e ceifou a vida dos outros. Há 15 dias atrás, uma senhora grávida morreu, obviamente com seu bebezinho. E o camarada estava de fogo, bebendo embriagado, e já tinha uma coleção de multas por imperícia no trânsito. 23 mortes a cada 100 mil habitantes. Somos o 4º país mais perigoso do mundo, apenas perdendo para a Venezuela, a República Dominicana e Belize, que é um pequeno país da América Central. Quer dizer, tudo aqui na América Latina. Somos campeões. Por isso, a nossa cultura, você viu como há uma geografia nessa estatística? Então isso pode dizer respeito que a nossa cultura, ela tem sofrido por causa da permissividade com o álcool. Mas nós estamos aqui para ouvir o que a Bíblia diz. Há, irmãos, um centro no estudo dessa questão. Eruditos, estudiosos do grego, do hebraico, do aramaico, da história, que têm posições diferentes sobre isso. Gente muito séria, gente piedosa, que diz: não, a Bíblia não só permite o uso do vinho, como no Salmo 104, há uma menção de que o vinho é uma bênção. Deus abençoa o produtor, Deus abençoa a colheita e dá o vinho para alegrar a família. O vinho é uma bênção de Deus. Está lá. Então a questão é, bom, mas esse vinho que a Bíblia está falando não é o vinho que conhecemos, com teor alcoólico. Então há palavras gregas, hebraicas, aramaicas, que diferenciam e que não resolvem a compreensão. Por quê? São homens sérios, homens estudados, peritos nas línguas originais, que não chegam a acordo. Tem aquele que diz: não, o vinho lá é vinho com álcool. Outro diz: não, o vinho não é com álcool. Então, meus irmãos, a gente tem de modo muito claro, pelo menos uma coisa, que o uso da bebida e o excesso da bebida pode trazer grandes problemas. Temos exemplos no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 9, por exemplo, 18 a 27, fala de Noé. Noé foi aquele homem que Deus usou com sua família para começar uma nova civilização. Você lembra disso? Então Noé plantou uma vinha, colheu e tomou do fruto da sua colheita e se embebedou. A pergunta é: Noé ficou bêbado de tomar suco de uva? Quer dizer, talvez não valha tanto a pena você estudar se tem palavra que diz isso ou aquela, mas a clareza do que acontece em decorrência do uso de uma bebida. E a Bíblia diz que Caim, o seu filho, descobriu a sua nudez. A gente sempre lê isso entendendo que ele estava nu e o filho o viu. Por isso até pegaram a toalha e cobriram. Mas a leitura oriental desse texto não é essa. É que houve alguma coisa a mais
que descobrir a nudez no sentido bíblico não é só ver a pessoa nua. Isso é muito sério. E decorreu por causa do vinho. Gênesis 19, 30 a 38, tem a história de Ló, aquele sobrinho de Abraão que preferiu ir para Sodoma e Gomorra. Era um lugar mais legal. E ali havia todo tipo de mal, e Deus ia pesar a mão contra aquelas cidades e ia destruí-las. E por extrema misericórdia de Deus, pela intercessão de Abraão, Ló foi arrastado para fora. Ló é um justo, mas nem tanto. A Bíblia diz em 1 Pedro que Jó é justo, mas nem tanto. Porque saiu praticamente na marra da cidade de Sodoma e Gomorra. E a sua mulher, quando olhou para trás, desobedecendo a instrução do Senhor, tornou-se uma estátua de sal. Ficou ele e 2 filhas. Então, nos arredores, arrumaram um lugar, numa montanha, uma caverna, e lá ficaram. Passado algum tempo, as filhas disseram, que pena, que tristeza, não há mais a nossa mãe. Então, nós não temos irmãos. Homens, como que nós vamos dar agora posteridade, linhagem, filiação para o nosso pai? A geração do nosso pai vai morrer aqui, então temos que fazer alguma coisa. Fizeram o quê? Vamos embebedar o nosso pai. E ele fora de si, vai manter relação conosco, e eu faço isso hoje, e você faz amanhã, e assim fizeram. Qual foi o resultado? Nasceram 2 homens, Moabe e Amon, pai de 2 nações, historicamente contra o povo de Deus, os moabitas e os amonitas. Dá para você entender que o uso da bebida pode trazer sérias consequências para a vida de uma pessoa, para a vida de uma família, e a vida de uma nação e de um povo. Fica claro. Homens de Deus na história chamam a nossa atenção. Lutero, Martinho Lutero, você sabe, Deus usou aquele homem para virar a página da história da igreja. Não se crê mais agora que se compra um espaço no céu, pagando penitências. Não se fala mais que a igreja é o dogma que conduz ao céu e é a chave para a salvação. Não é só a escritura, é só a graça, é só a cruz, e a glória é só de Deus. Ele libertou a igreja, e nós somos gratos pela reforma luterana. Um homem piedoso, mas ele consumia cerveja habitualmente. Era caseira, feita pela sua esposa Catarina. Outro homem na história dos cristãos é o João Calvino, um teólogo profundo na escritura, conhecedor, homem piedoso. E ele era pastor na igreja reformada suíça. E ele era remunerado pelos seus serviços pastorais, inclusive, uma vez por ano, com 7 tonéis de vinho. Então você fala, mas poxa vida, um povo tão santo, um povo tão usado por Deus, como é que é afeto ao vinho? É isso aí. Homens mais do nosso tempo agora. John Piper, um homem puro, lindo, uma biografia sensacional, nos Estados Unidos, ainda vive. Quando perguntado por um jornalista sobre beber ou não beber, o jornalista falou assim, para o senhor está ok beber? Sim ou não? Está ok? É tranquilo? E ele disse, claro que você não pode defender a abstinência de uma forma absoluta na Bíblia, porque não há. Está claro que o vinho é uma bênção na Bíblia, já mencionei, Salmo 104. Ele diz, entretanto, se você fizer a escolha como eu, de ser abstêmio, quer dizer, de não tomar, não pode ser baseado na condenação do mal do vinho. Isso não está certo. Mas é o contexto em que eu vivo que me leva a tomar a decisão de não beber. São os meus filhos, são os meus netos. Meus irmãos, vários homens dizem, olha, eu bebo porque a Bíblia não proíbe, e eu tenho domínio próprio, eu tenho liberdade. Pois é, eu conheço, sou muito amigo de um pastor lindo, lindo na sua vida. E ele diz o seguinte, o meu pai era um homem de Deus. Eu tenho na minha memória, sempre que eu acordava, meu pai estava de joelhos, orando ou lendo a palavra de Deus. Essa é a imagem que eu tenho do meu pai. Sempre diante do Senhor, lendo a palavra, ajoelhado, orando. Mas o meu pai tinha uma liberdade. Na hora do almoço, só nós e só ele lá em casa tomavam um copo de vinho.
nunca escandalizou, nunca fez nada, nunca se comportou mal. E aquele copo de vinho, na mesa de um homem santo, foi uma chave para eu me perder. E por causa daquela situação, eu passei a beber e me embriaguei muitas vezes. Então, homens piedosos não podem garantir que os seus filhos tenham o mesmo domínio próprio. É muito sério. Quando eu estava no seminário, meus irmãos, nós tínhamos uma dinâmica que era de autocompreensão. Se vamos aconselhar o povo de Deus, se vamos receber pessoas, precisamos entender a nós mesmos, as nossas crises, as nossas personalidades, as nossas individualidades. Duas situações me chamaram muita atenção. Uma delas tinha a ver com vinho, a outra não. A que não tinha a ver com vinho foi de um garotinho que estava lá. Ele era pequenininho, 4 ou 5 aninhos. O pai e a mãe trabalhavam e ele ficava com a avó em casa. Sempre foi assim. Um dia ele viu alguns dinheirinhos em cima de um móvel da casa, pegou aquele dinheirinho, conseguiu escapar, foi para a rua, foi até um barzinho que tinha na esquina e comprou lá umas balas, uns chicletes, algumas coisinhas, um docinho, e voltou para casa. Criança é criança, não escondeu nada. E a avó disse, mas como assim? Como é que ele fez isso? E aí viu que faltou dinheiro. Ele estava de noite em casa, talvez no frio como é aqui, estamos experimentando, tomou uma sopa, né? Estava tomando sopa em casa, menininho, à mesa. Quando o pai chegou do trabalho e a mãe disse, olha, a avó disse, ó, aconteceu assim, 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 assim. Ele pegou dinheiro e foi e comprou esses doces aqui, eu preciso te falar. Aquele pai, já nervoso, um dia estressante, passou a mão no chinelo, a criança estava na mesa tomando sopa e ele bateu no rosto daquela criança com um chinelo e falou assim, seu ladrãozinho, 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 eu não fiz filho para ser ladrão, ladrão, ladrão. Para encurtar a história, aquilo definiu a identidade daquela criança. E com os problemas da vida, já adolescente, passou a roubar, entrou pelo campo da adicção às drogas, e para alimentar as drogas, tornou-se um ladrão. Foi o fundo do poço, foi preso, mas pela misericórdia de Deus, ele estava ali agora, fazendo teologia, porque Deus o alcançou, e naquela dinâmica em que o professor dizia, olha, feche seus olhos, alguma coisa vem à sua mente, uma tristeza do passado, algo que feriu muito você, e nós começamos a ouvir urros, 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 dentro daquela sala de aula, urros. E aquele garoto saiu para vomitar lá fora. Igual vomitou em cima do prato quando apanhou, quando tinha 4 ou 5 anos, sendo chamado de ladrão. Fissuras na alma, cicatrizes no nosso interior. Isso marcou a minha vida. Outro caso, esse sim tinha a ver com a bebida. O rapaz deu testemunho de quê? Nunca havia ingerido bebida alcoólica. Não fazia parte da sua casa, não tinha nada, nunca, 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 nunca. E naquelas chuvas fortes de São Paulo, quando os rios sobem, e quando não passa carro na enchente, não passa ônibus, e até os trens têm seu funcionamento suspenso, aconteceu de um dia ele e um amigo ficarem molhadinhos, pintinho na água mesmo, não tinha como ir para casa, e o amigo falou assim, ó, vou então lá dormir lá na minha casa. Então foram, ensopados, chegaram, a mãe daquele rapaz, o seu amigo, os acolheu e disse, puxa vida, vocês precisam tomar alguma coisa para rebater o frio. E foi lá e tomou de bebida alcoólica, se não me falha a memória, um conhaque, e deu para os dois um gole, para rebater o frio. Isso é muito comum, né? Ó, vai rebater o frio, para não ficar gripado, toma uma. Pois bem, ele nunca tinha experimentado vinho. Ele nunca tinha estado naquela casa. Mas de noite, ele se levantou várias vezes, pé sobre pé. Com todo cuidado, foi à geladeira e tomou toda aquela bebida alcoólica. Na casa onde ele estava hospedado. E tornou-se alcoólatra, desde então. Irmãos, ninguém pode dizer, eu tenho domínio próprio, isso não vai trazer problema para alguém. Nós temos que cuidar. Quando o assunto é bebida alcoólica, nós temos que cuidar. Eu falhei, eu pequei, o Senhor me repreende e quer abençoar a sua vida. Outro homem muito importante, esse brasileiro,
pastor presbiteriano, santo de Deus, reconhecido por todas as denominações, chama-se Hernandes Dias Lopes. Ele disse: esse tema do álcool, do vinho, sempre será delicado, e por isso devemos tratá-lo biblicamente, mas nunca na base do pode ou não pode. Esse é um caminho que pode construir uma ética farisaica e uma espiritualidade rasa. Há, na verdade, uma dificuldade bíblica de se fazer uma defesa radical pela abstinência, porque nós vemos pessoas bebendo na Bíblia, de maneira que a questão deve ser ponderada. A ética cristã não se baseia somente no direito que uma pessoa tem, ou na consciência de cada um, mas no direito do outro e no amor ao próximo. Dessa maneira, não se pode fechar os olhos para a realidade de tantas tragédias pessoais decorrentes da bebida e das perspectivas da juventude brasileira que está sendo consumida pelo álcool. Não é eu posso ou eu não posso. É o que isso causa nas pessoas também. E ele diz: olha, pastor, eu tenho ido a casamentos de crentes cujas cerimônias seguem-se festas suntuosas regadas a todo tipo de bebida. É o cristão com a bebida na mesa. É o meu caso, eu permiti, gente. O que se passa é que no fim da festa, até mesmo os cristãos são vistos saindo desses repastos, desses espaços, com as pernas bambas. Foi isso que eu vi com duas pessoas a quem nós servimos. Estavam altas. Eu arrisquei muito. Eu não agi com amor, não construí a paz e a edificação. Se beber pouco ou muito é motivo de escândalo para um irmão, então eu devo abster-me de beber. Essa é a situação. Eu tenho um pastor amigo que chegou para a igreja dele recentemente e avisou: olha, se houver bebida na sua festa, nenhum dos pastores da nossa igreja vai à sua festa. Porque há uma divisão entre o culto. O culto é maravilhoso. No culto a gente fala coisas lindas sobre Deus, sobre a bênção de Deus, sobre a família. Mas quando virou a página e foi lá para a festa, muda tudo. Lá já não são hinos. Lá o comportamento é outro. E músicas lindas aqui, lá são trocadas por quê? E muitos jovens, a gente até adverte, são ingênuos, contratam um profissional, um DJ, que vai fazer a música. Mas ele faz a música que ele quer. E eu mesmo já fui repreender DJs em festa de pessoas, aqui da igreja, conhecidas, dizendo: meu amigo, você não pode tocar isso aí. E fui aos noivos, os noivos nem sabiam o que estava sendo tocado. Por quê? Contratou um profissional. Titubeou. E, irmãos, a baixaria das músicas, aquilo que você não sonha para ninguém, aconteceu lá. E aí, nesse mesmo envelope, vão roupas de irmãs, cuja transparência não precisa do sol para mostrar tudo. Você vê até a lua. É coisa séria. A liberdade cristã não pode ser a libertinagem do crente frente às oportunidades que tem, de modo algum. E aquele meu pastor tomou essa decisão, sabe por quê? Porque um casal de noivos, quando mandou o convite, mandou também um convite adicional dizendo: olha, a nossa festa você não precisa ir com seu carro, nós vamos pagar Uber para todo mundo. Por que vai pagar Uber? Porque lá nós vamos poder chapar, e você não vai ser multado. Então o noivo vai pagar Uber para todo mundo, táxi, para todo mundo. Vá sem o seu carro, porque lá você pode ter liberdade de encher a sua cara. Irmãos, Deus nos repreende, Deus nos chama atenção. Deus nos chama atenção. E eu estou falando contra a vontade de muitos pastores que tomam outra posição. Eu já tive em mesa com vários pastores e eles perguntaram: Gilson, nós vamos beber, você se incomoda? Eu falei: eu não, mas eu não vou tomar. E foi o primeiro copo, e eles com as esposas, e foi o primeiro, e foi o segundo. A partir daí ninguém garante mais nada. Fui consultado há muitos anos para ver se eu aceitava o convite para ser pastor de uma igreja, e essa igreja tinha muita liberdade nessa área dos costumes e da bebida alcoólica. E eles me perguntaram: pastor, o que o senhor acha da bebida alcoólica? Eu falei: eu não posso afirmar que é pecado tomar bebida alcoólica, porque a Bíblia não afirma assim. Não é pecado tomar bebida alcoólica. Mas eu dou minha opinião. É uma irresponsabilidade. Então, irmãos, a irresponsabilidade que eu apontei, nela eu caí, nela eu falhei. Por isso peço perdão aos irmãos. Eu pequei.
Peguei contra você, peguei contra sua família, peguei contra seu corpo. Você não estava lá, mas eu pequei. É a solidariedade da bênção e a solidariedade da maldição. O corpo é um, e quando uma parte do corpo está comprometida, o corpo todo está comprometido. Em Mateus, nós temos a saída. Olha só, chaves de hermenêutica. Deixa eu voltar um pouco aqui. Isso. Chave hermenêutica, compreensão no Novo Testamento. Mateus 11, 18 e 19. Jesus, bebedor de vinho. Ele foi condenado pelos seus inimigos que diziam, João era nazireu, João Batista, lembra do nazireu? Os nazireus, separados para Deus, não podiam ingerir bebida alcoólica, logo havia bebida alcoólica, simples. Então, eles diziam, pois veio João que não comia nem bebia, e vocês disseram, ele tem demônio. Agora veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Aí vem a pergunta, então Jesus bebia vinho. João capítulo 2, o primeiro milagre de Jesus em Caná, não é na cana, caninha. Né? Primeiro milagre de Jesus em Caná, a cidade, lá na Galileia. Jesus transformou água em vinho, vinho de melhor qualidade, superior ao que haviam servido até então. Jesus não transformou água em suco de uva, foi em vinho. Assim, diz o texto, assim Jesus manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Mas um texto que me chama muito a atenção, de modo prático, é 1 Coríntios capítulo 11, 20 a 21, quando o Senhor fala da ceia, a ceia do Senhor que nós celebramos. O apóstolo Paulo, pelo Espírito, diz, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Vocês chamam de ceia, mas aquilo não é a ceia. A do Senhor não. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, porque tem o pão. E há ao passo que há também quem se embriague, palavra grega metuo, que fica bêbado. Então, irmãos, no contexto da igreja primitiva, e 1 Pedro, falando de falsos profetas, fala a mesma coisa, que haviam mestres na igreja, haviam pessoas na igreja que ficavam de porre na ceia, cujos, 1 Pedro fala isso, cujos olhares eram olhares para as mulheres, desejando cometer atos impróprios, desejos cobiçosos pelas mulheres, porque estavam altos na ceia. Então, irmãos, o assunto é sério. Nunca ninguém ficou de pileque aqui na ceia do Senhor, porque nós usamos o suco de uvas. Mas veja que até pessoas que saíram do álcool, se converteram, saíram da bebida, têm dificuldade com as igrejas que usam o vinho na ceia. Por quê? Voltam ao seu passado. Nas nossas células, nós não permitimos, de modo algum, o uso de bebida alcoólica. Eu liderei uma célula, e um novo convertido, numa celebração, trouxe a garrafa de vinho. Ele era novo convertido, tinha essa cultura. E nós o chamamos à parte e falamos, olha, nós respeitamos a sua posição, mas tudo que for oficial da igreja, nós não permitimos qualquer tipo de bebida alcoólica. Então, se você é líder, supervisor, coordenador, pastor, fique tranquilo. Nós estamos aqui pregando, não é para dizer, olha, o pastor Gilson disse que beber não é pecado, então está liberado. Muito pelo contrário. Nós estamos falando aqui que o uso dessa liberdade pode comprometer a sua vida, a sua família, as pessoas com quem você vive e a igreja. Deu para entender, meus irmãos? Pastor Gilson está liberando a bebida aqui hoje, sim ou não? Não! Muito pelo contrário, a palavra de Deus é de repreensão a este pastor que falhou, que pecou, e pediu que ele contasse para os irmãos, e eu faço isso humildemente em nome de Jesus, com alegria, para abençoar a igreja. Porque o meu erro, se eu não fizesse, estaria amaldiçoando essa igreja. Não sejamos permissivos, meus irmãos. A coisa é séria. Mateus 18 diz o seguinte: qualquer, porém, que fizer tropeçar, a palavra grega escandalizo, de onde vem o verbo escandalizar.
Qualquer desse que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque o Senhor diz, é inevitável que os escândalos venham, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Precisamos assumir a nossa responsabilidade de não escandalizar, não fazer tropeçar, por comer, por beber ou fazer qualquer outra coisa que dificulte a vida do nosso irmão. Alguém tem liberdade, põe um vinho na mesa e está ali um novo convertido, que saiu da cachaça, saiu da vida de bebedice, e aí ele fica vendido, não é verdade, meus irmãos? Fica vendido. E nós estamos abrindo a porta para ele voltar para o seu vício. Nós já tivemos milagres aqui. Um homem, cujo nome eu não cito aqui, por uma questão de ética, ele tomava 5 litros de pinga diariamente. Ele entrou por essa porta, foi transformado pelo poder do Evangelho, e no dia seguinte não tomou uma gota e nunca tomou mais. Milagre! Qualquer médico, psiquiatra, qualquer profissional da área vai dizer, isso é milagre, porque o cérebro precisa daquela bebida. Mas o ato poderoso de quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, se cumpriu plenamente na vida daquele servo de Deus. E ele foi curado imediatamente do seu vício. Como é que depois, numa reunião de igreja, ou na casa do irmão ou outro, fala assim, irmão, nós temos a liberdade, irmão, toma um. É risco demais. Olha só Romanos, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa de comida ou bebida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem qualquer outra coisa que faça o seu irmão cair. Diante de tudo isso, irmãos, o que Deus está nos dizendo? Deus está nos tratando nessa manhã com 3 cuidados. Ele nos faz uma advertência, Ele nos dá uma oportunidade, e Ele nos dá uma palavra de bênção. Deus está nos advertindo para não brincarmos. Deus está nos dando a oportunidade de mudarmos. Se você, meu irmão, tem qualquer tipo de prática, que você diz assim, olha, não, eu estou na minha liberdade. Eu já ouvi até alguém dizer assim, poxa pastor, mas então essa é a ditadura da liberdade, quer dizer, é a liberdade que é sua. Se você não bebe, então ninguém pode beber. E irmãos, eu falhei em algumas coisas no ministério. Eu ouvi um pastor dizer há muito tempo atrás, eu achei aquilo joia, achei aquilo bonito. E aquele pastor diz assim, olha, eu não bebo absolutamente nada, para ter a liberdade de dizer que você pode beber. Hoje eu não faço mais isso. Por quê? Eu tenho a liberdade de beber, mas eu te encorajo a ficar livre para beber. Não faço mais isso. Por quê? Porque é uma irresponsabilidade não prestar atenção no cenário completo. Irmãos, essa é uma ditadura do não pode. Pense como o Senhor. A Bíblia afirmou que nós não devemos desprezar a obra de Deus. Por quê? Jesus lá em Lucas capítulo 19, falando daquele episódio de que foi ficar na casa do Zaqueu e transformou a sua vida, ele disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Jesus deu a sua vida para trazer de volta o pecador. Ele deu tudo, Ele é Deus, fez como se não fosse Deus. Filipenses capítulo 2, não teve por usurpação ser igual a Deus, fez de conta que não era, humilhou-se, tornou-se homem, foi humilhado pelos homens, morreu pelos homens. O preço que Jesus pagou, não se discute. Agora eu, por causa do capricho, de ter a liberdade, falo, não, eu tenho a liberdade, eu não acho errado, não acho pecado, eu tenho domínio próprio, vou tomar. Você vai arriscar por algo tão pequeno, a obra de que Deus fez na vida de alguém, quando Cristo deu tudo, ou seja, estão em aposta você e Jesus pela vida de uma pessoa. Jesus dá tudo, e você não dá um copo de bebida, ou um hábito que você julga ser sua liberdade. Você precisa pesar isso aí. Então, irmãos, essa é a palavra de advertência, é uma oportunidade de mudarmos enquanto há tempo. Se você tem um vício, seja ele qual for, escondido,
Tiago capítulo 5, versículo 16, nós devemos orar uns pelos outros, confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados, sarados. Se eu pecar 1000 vezes no dia e 1000 vezes com sinceridade, eu pedir perdão a Deus, Deus me perdoará, mas eu seguirei doente. A confissão torna esse processo terapêutico da vida cristã um ponto de partida, onde eu presto contas a alguém, e o discipulado nos ajuda nisso, para mudar as situações. E uma palavra de bênção. Deus, lá em Deuteronômio, em Jeremias, foi muito claro dizendo, olha, eu ponho diante de vocês as escolhas. A bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Escolham andar nos meus caminhos, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, e tenham a minha bênção completa, e não em parte. Deus nos dá essa palavra de bênção e essa oportunidade para escolher. Diante disso, meus irmãos, temos aí uma balança. De um lado, um copo de vinho. De outro lado, a proposta da Bíblia, que é para você construir a paz e a edificação para a sua própria vida, para a sua família e para as pessoas que cultuam a Deus com você na nossa comunidade de fé. Amém, meus irmãos? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, o que dizer? O que dizer? O que dizer, meu Pai? De tanto amor, tanto cuidado que o Senhor tem conosco, nos dando a sua palavra. Eu não sabia, papai, encanto por esse texto em Provérbios seria a semente que o Senhor lançou no meu coração semanas antes, para depois enviar um teu servo para chamar a atenção deste pastor. E então fazê-lo voltar ao mesmo texto, e ainda com os olhos tapados não enxergar, Pai. Mas obrigado, Senhor, porque os clamores pela revelação veio e tornou claro, 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 como o sol do meio-dia. Que o teu servo falhou, que o teu servo pecou, que o teu servo deu a oportunidade das pessoas imitá-lo naquilo em que ele não foi excelente. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Mas te agradeço, meu Pai, pela advertência, pela oportunidade de mudar, Senhor, e pela oportunidade de receber palavra de bênção, pois aquele que confessa o seu pecado e o deixa, esse alcançará a misericórdia. Mas aquele que esconde, aquele que persiste, jamais prosperará, diz a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque como pastor não temos que inventar um discurso, temos só que abrir a tua palavra. E temos que clamar pelo Espírito Santo para abrir o nosso entendimento. Abrimos a Escritura, o Senhor abre o nosso entendimento. Te agradeço, Senhor, porque esta vida de nobreza não foi comprada nem paga. Nada que qualquer um de nós faça pode pagar. Pela bênção de ser chamado filho de Deus, pela graça, pela misericórdia, pelo dom do Evangelho, pelo dom de Deus, essa dádiva em Cristo. Obrigado, Senhor. Abençoa mesmo a nossa vida, abençoa a tua igreja, o teu povo, a nossa família, a tua família, a família de Deus, para que façamos sempre, não só nesse assunto, mas em qualquer outro, a melhor escolha. Aquilo que nos leva à piedade, à santidade, aquilo que nos leva a deixar os nossos erros, abandoná-los e buscar santidade, vida limpa, vida derramada no teu altar. Faz isso para a tua glória, a edificação do teu povo e a salvação de quem não crê. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso e perdoador do Pai, as doces e permanentes consolações e poder do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus aqui, em todo lugar, desde agora e para sempre. Amém. Meu irmão querido,
Apenas 1 minuto. Não saia do seu lugar. 1 minuto. Vamos ouvir o poslúdio. Eu vou sair antes para despedir você, mas você cultue até o último instante ouvindo o poslúdio.